Olá, sejam bem-vindos. Dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que o Brasil é um dos países onde mais se registra acidentes de trabalho em todo o mundo. São mais de 700 mil por ano no país, de acordo com um levantamento divulgado em janeiro. A legislação brasileira protege o empregado que sofre acidente no ambiente de serviço e que precisa ser afastado temporária ou definitivamente. Conversamos agora sobre esse assunto com a ministra do Tribunal Superior do Trabalho e também coordenadora do programa Trabalho Seguro, Maria Helena Malman. Tudo bem, Maria Helena? Seja bem-vinda ao Conexão. Tudo bem, como vai você? Tudo bem. O que caracteriza esse acidente de trabalho? Aquele percurso, esse fogo que aconteça no percurso do trabalhador até a empresa, também já caracteriza? O percurso entre a residência até o local de trabalho e de volta caracteriza, sim, acidente de trabalho. Mas o fundamental, que me parece, quando se fala em trabalho seguro, é compreender como este programa acontece aqui no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Esta coordenação, ou seja, esse programa, melhor dito, ele foi instituído em 2012, junto com parcerias de instituições públicas e privadas. Então, desde então, o Tribunal Superior do Trabalho tem sido protagonista importante no sentido da conscientização e de uma ação preventiva em relação ao acidente do trabalho, propriamente dito, e também considerando que ao acidente do trabalho se equipara a doença profissional. E, nesse sentido, eu reputo de fundamental importância que exista uma ação conjunta entre público e privado para que possamos trabalhar e atuar no sentido da prevenção do acidente de trabalho, e não só do acidente típico, mas também da doença profissional. Tá, e quais são as mais comuns, essas doenças do trabalho mais comuns que costumam tirar o trabalhador aí da sua atividade, da sua rotina? Os dados oficiais, como tu fizeste referência logo no início, nós tivemos próximo de 700 mil acidentes de trabalho que aconteceram no ano de 2015, segundo índices oficiais da Previdência. O que chama a atenção, claro, que são os acidentes típicos, ou acidente típico, para melhor compreensão, é quando o trabalhador pode perder, perda de um membro, perda de um dedo, ou sentido de perder, é mais fácil de compreender. Mas, além dessa questão do acidente típico, que nós conseguimos identificar de forma mais fácil, existe também a doença profissional que se equipara ao acidente de trabalho. A doença profissional, ela ocorre, por exemplo, quando há limitações nos órgãos superiores, órgãos inferiores. Por exemplo, Ler-Dort, muito usual, muito normal, que tem acometido várias categorias de trabalhadores. E isso, sim, que leva, então, a essa trabalhadora, em razão dessa doença profissional, dessa doença, a caminhamento para a Previdência, e isso significa realmente um custo muito alto, que é suportado pela Previdência, suportado em si, resumo, pela própria sociedade em geral. Por isso que se fala tanto no sentido de que haja no Brasil prevenção do acidente de trabalho, a adoção de medidas preventivas, porque cada setor, cada categoria tem normas específicas, detalhadas de como se faz a prevenção do acidente, ou mesmo a prevenção da doença profissional. Então, aqui nós temos que ter uma atuação conjunta, público e privado, para evitar que haja uma majoração desse triste estatístico que o Brasil tem hoje, que é o quarto país de maior número de acidentes de trabalho no mundo, perdendo apenas para China, Índia e países assim que não têm se voltado tanto para o acidente de trabalho.
penso que nós temos que sair desse estatístico tão negativo. O mais rápido possível. Você alertou para essa questão, para a importância da prevenção, mas uma vez que aconteça, quais são os direitos desse trabalhador que se envolveu em algum acidente no ambiente de serviço? Bom, a pessoa que se envolve com acidente de trabalho, ela é encaminhada à Previdência Social, o empregador tem a obrigação de emitir a comunicação do acidente de trabalho. Esse trabalhador passa a ter um afastamento de até 15 dias e a partir daí nós temos o pagamento de acidente. Claro, a Previdência já paga desde o início, mas no caso de se caracterizar perante o empregador o acidente, até o próprio direito à estabilidade no emprego, ou seja, o empregado que está cometido de acidente, cometido por afastamento por acidente do trabalho ou então em razão de doença profissional, não pode perder o emprego enquanto perdurar aquela situação de afastamento em razão previdenciária. Mas mesmo depois, na alta previdenciária, ele ainda tem uma proteção de emprego de um ano em razão desse acidente de trabalho ou desta doença profissional. Em resumo, existe toda uma proteção para reparar o dano, né? Pode também acabar acontecendo uma reparação de dano moral ou um dano patrimonial, mas o que mais preocupa em relação ao programa do Trabalho Seguro é a ação preventiva. Então, nós precisamos atuar preventivamente para que possamos sair dessa triste estatística, como já havia referido anteriormente. Hoje também não podemos deixar de considerar que para este número tão grande de acidentes de trabalho e doenças profissionais, que nós temos o elemento fadiga, ou seja, jornadas extremamente longas, ou então metas, mesmo nos trabalhos de natureza intelectual, existem não raras vezes que levam ao estresse e o afastamento do trabalho e depois caracterizando a própria doença ocupacional, a exigência de metas inatingíveis. E quer dizer, o que se busca, em suma, em resumo, além de um trabalho seguro, quer dizer, um ambiente seguro, com medidas preventivas, mas também um ambiente saudável em que possa ser desenvolvido o trabalho. O que tem se observado também, em termos de estatística, e esse é um dado sempre que eu reputo fundamental, importante, é que dos 10 acidentes de trabalho que ocorrem, 8 acontecem no âmbito de empresas terceirizadas. Esse é um aspecto extremamente negativo em relação ao tão discutida questão da terceirização ou mesmo da precarização e flexibilização do direito do trabalho. Maria Helena, eu quero muito agradecer os seus esclarecimentos aqui no Conexão. O nosso tempo realmente já se esgotou, mas foi muito importante. Agora eu vou tirar sua imagem do ar um minutinho e complementar esse nosso serviço mostrando o site do Tribunal Superior do Trabalho, que é bom que você de casa acesse e tenha conhecimento lá de todos os seus direitos, inclusive também do que é necessário para o empregador oferecer a todos os trabalhadores. Está aí na tela para você. É o tst.jus.br/web/trabalho seguro. Fique ligado. A gente volta daqui a pouco com Conexão para conversar com o antropólogo Luiz Eduardo Soares, autor do livro Vidas Presentes, escrito com base em depoimentos de articuladores de um projeto que realiza a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola aqui no Rio de Janeiro. Eu espero você.